Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus abençoe em nossa vida nessa manhã. É uma alegria estar aqui com o Edmilson, como disse, a amizade nos aproximou mais. O Edmilson que me ajudou a conhecer a Translocal, me introduziu ali. Os irmãos de Guarulhos foram os primeiros a me receber na Translocal, a estabelecer comunhão. Eu tenho um apreço muito grande pelos irmãos. Eu nunca fui atraído para Guarulhos antes de conhecê-los, mas eu agora tenho um prazer quando o Edmilson me convida, e às vezes eu tenho possibilidade também de vir conversar com o Edmilson, ter um tempo de comunhão, compartilhar um pouquinho da vida do ministério, para a gente poder estar alinhando com o irmão as nossas práticas e também recebendo instrução e direção. O Edmilson é uma pessoa que eu aprecio e confio muito. Tenho sentido falta esse ano. Não deu para marcar um encontro pessoal, mas estou sentindo falta de sentar e conversar um pouquinho. Agora, nesse encontro aqui, eu não estou fazendo isso porque eu não quero vir aqui trazer questões para o Edmilson resolver. Eu vim aqui para abençoar, mas eu vou sair depois, assim que possível, saindo dessa fase de enfermidade em casa, a gente sentar um pouquinho, eu poder conversar, abrir o coração, dizer como é que está indo as coisas, a vida, a família, o ministério. Isso faz bem para a vida da gente. O Edmilson já me ouviu várias vezes assim, né? De modo que eu tenho muita alegria de estar aqui com os irmãos, com vocês. Para mim é uma honra, né, estar aqui. Ontem a gente falou aqui aos homens, principalmente para fazer algumas correções no percurso. Gostei de ver a moçada aí, porque eu até disse aos irmãos aquilo que eu aprendi a respeito de família e pude praticar na minha vida e construir um lar, aprendi com os irmãos da igreja, porque eu vim de uma família disfuncional. Quando o evangelho chegou em casa, eu já estava no ensino médio, e até as correções serem feitas dentro do meu próprio lar, ali dos meus pais, eu tive que aprender. Meus pais tiveram que aprender, meu pai principalmente, aprender isso na igreja, né? Ele veio de um lar completamente estruturado. Meu avô era um bêbado inveterado, que perdeu tudo. Meu pai teve que ser arrimo de família logo cedo. Então, coitado, ele foi para o casamento sem estrutura alguma, né? Então, quando o evangelho chegou, praticamente eu aprendi junto com ele o que é uma família. E a igreja nos abençoou muito nesse sentido. Eu sou grato ao Senhor pela vida da igreja, dos irmãos, porque sempre tem gente que está à frente na caminhada, que nos inspira, que serve de modelo para a gente, que ajuda a gente a aprender a viver como gente, como família, como povo de Deus. Então, sou grato ao Senhor pela vida da igreja. Ontem, o valor dos jovens estarem aqui é exatamente esse, porque onde é que eu aprendi isso? Uma vez que a minha família era disfuncional, aprendi junto com os irmãos, participando, como vocês participaram aqui ontem, junto com os irmãos. A gente aprende com os outros. A gente não precisa repetir os mesmos erros do passado, a gente não precisa repetir os mesmos erros dos nossos pais, a gente não precisa cometer os mesmos erros da nossa família. Então é bom que vocês participem mesmo. É bom que os jovens estejam presentes. É junto com os irmãos que vocês vão crescer, que vocês vão amadurecer, que vocês vão aprender. Então faz bem o jovem vir. Sempre que você tiver oportunidade, venha. E isso eu acho que foi sempre um ponto positivo na minha vida. Se eu tenho oportunidade, eu não me furto de participar. Eu quero aprender, né? E sempre digo lá na igreja também a mesma coisa. Sempre que eu posso, eu estou na igreja orando, não é porque eu sou pastor, porque eu já fazia isso antes. E vai chegar o dia na vida de todo mundo, isso chega para todo mundo, um dia que eu vou querer estar presente na reunião de oração, ou presente na reunião da igreja, e não vou poder estar. Esse dia vai chegar para todo mundo. Então, enquanto eu posso, enquanto eu tenho tempo, eu quero participar. Eu quero incentivar você a participar. Outra alegria que eu tive hoje aqui, Vitinho, é que eu consegui cantar todos os cânticos, irmão. É difícil isso.
Nem na minha igreja eu consigo cantar todos os cânticos, porque a turma vai renovando os cânticos, né? E a gente fica, às vezes, olhando a letra e ouvindo a música sem participar. Então, eu tive muita alegria aqui de poder. Eu já vim preparado para ficar lendo a letra e orando ao Senhor, mas eu consegui participar cantando todos os cânticos aqui. Coisa rara hoje em dia, né? Então, já que eu vim aqui ontem falar de vida, fazer correções na rota da vida, eu vou continuar falando disso hoje, né? Tiago capítulo 4, versos 13 e 14. Tiago capítulo 4, versos 13 e 14. Diz assim: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. O que é a vida? A vida é como a neblina da manhã que aparece e em surgindo o sol, ela logo se dissipa. A vida é efêmera, a vida é passageira. Outra figura que nós temos aqui é na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 24 e 25. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 24 e 25. Pois toda a carne é como a erva, toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece para sempre. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, toda a carne, todo ser vivo é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. E isso num tempo curtíssimo. Ainda Salmos, capítulo 90, verso 12, esse é um versículo bastante conhecido. A gente costuma usar a mensagem de aniversário. Salmos 90, 12. Também Moisés vai falando da brevidade da vida aqui nesses Salmos, mostrando como é breve a nossa existência aqui. Salmos, capítulo 90, verso 12. Diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. E obviamente que esse contar não é aritmético, é existencial. O que conta aqui não são os dias da sua vida, o que conta aqui é a vida dos seus dias. É isso que conta. Nem todo mundo vive muitos anos, né? O próprio Senhor Jesus viveu apenas 33 anos. 3 anos e meio só de ministério, fez muito mais do que eu e você juntos. O ministério de João Batista, então, foi relâmpago. Apenas 6 meses de ministério, ele virou uma nação de cabeça para baixo. Então, o que conta aqui não são os dias da sua vida. O que conta aqui é a vida dos seus dias. E é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui. Pode ter alguma vantagem ter algum amigo médico, mas às vezes pode ser desvantajoso pela liberdade que ele tem. Então,
uma historinha, obviamente, uma piada. O médico liga para o seu amigo e falou: fulano, saiu o resultado do seu exame. Ele falou: o que foi? Ele falou: tem notícia boa, não de nada não. Ele falou: o que aconteceu? Ele falou: tenho duas notícias, uma ruim e uma péssima para te dar. Qual que você quer ouvir primeiro? Ele falou: já que é assim, me fala a ruim primeiro, né? Fala que saiu o resultado do seu exame, você tem apenas 24 horas de vida. O quê? Como assim? Você fala que isso é uma notícia ruim? O que pode ser mais péssimo que isso? É que eu soube disso ontem e só agora lembrei de te avisar. Tá certo? A nossa vida é isso mesmo. Como aquele médico oriental, Matsubara, né? Falou: cara, você tem só 3 minutos de vida. Ele falou: 3 minutos? O que eu faço em 3 minutos, doutor? Faz um miojo, né? Dá tempo de fazer miojo em 3 minutos. Dá tempo de fazer alguma coisa ainda com o tempo que lhe resta. É isso que a gente vai refletir um pouquinho hoje, né? O que é a nossa vida? Todo mundo já foi em cemitério, né? E ali tem a maior metáfora para a nossa vida, uma lápide que sua vida cabe, um pedacinho de pedra assim, bota o seu nome lá, porque o futuro da gente vai ser isso, né? Uma plaquinha. Todo mundo vira uma plaquinha. Mesmo que, por exemplo, meu pastor pôs nome numa praça, lá no bairro do Limão, Enoque Barbosa de Medrado, né? Mas continua sendo uma plaquinha. Então, nessa plaquinha tem 2 datas separadas por um tracinho: a data do seu nascimento e a data da sua morte. O que é a sua vida? A sua vida é esse tracinho entre as 2 datas. Tem um irmão Lira lá, que tem 81 anos. Primeira vez, o irmão Lira é muito brincalhão. Primeira vez que ele me disse isso, eu perguntei para ele: o que está acontecendo? Eu falei: como é que o irmão está? Ele falou: pastor, estou entre a vida e a morte. Eu falei: como assim? O que aconteceu? Entre a vida e a morte. O que está acontecendo? Ele falou: estou entre a vida e a morte. Está tudo bem, estou entre a vida, data de nascimento, e a morte, que ainda não aconteceu, eu estou bem. Porque a vida é isso mesmo. É esse tracinho entre a sua data de nascimento e a futura data da nossa morte. Isso é a vida. Essa é a nossa existência, de pouca duração, muito transitória. Por isso a gente precisa pensar melhor a respeito do uso que a gente faz da nossa vida, né? Se nosso tempo é tão limitado, nós deveríamos nos preocupar em usar com mais sabedoria. Então essa é a reflexão de hoje. Peça a Deus sabedoria para viver. É isso que a gente precisa. O Tiago fala que se a gente não tem sabedoria, deve pedir isso a Deus. Então, peça a Deus sabedoria para usar bem os dias de sua vida. Então, eu vou fazer uma pergunta desconcertante para você. Se o médico desse um diagnóstico de uma doença terminal, dissesse que você tem apenas 3 meses de vida, o que é que você faria? Eu não vou... Já fiz isso em auditório, mas hoje eu não arrisco mais, porque eu perdi capacidade auditiva, estou só com 70% dela. E às vezes eu preciso ficar perguntando e não ouço, preciso pedir para alguém me repetir. Não, eu vou pedir para você falar para quem está do seu lado. Se você tivesse apenas 3 meses de vida, soubesse que tem apenas 3 meses de vida, o que é que você faria? Diga para quem está do seu lado.
às vezes. Muitas vezes eu deixaria de trabalhar para dedicar mais tempo com a família, mas para dedicar mais tempo à família você precisa deixar de trabalhar. Então a gente vai ouvindo algumas respostas assim, as mais diversas, algumas, poucas, é verdade, mas extremamente egoístas e outras altamente responsáveis. Até agora, né? Inclusive dívidas, para deixar aí para os outros pagarem. Né? Então, mas o bom senso levaria a maioria das pessoas a considerar o que é mais importante na vida, os seus relacionamentos. Você nunca ouve uma pessoa na hora da morte falar: traz aqui o meu jaguar, que eu quero ver pela última vez. Você nunca ouviu falar isso, né? Porque normalmente, na hora da morte, o que importa são as pessoas que estão mais próximas de você. E como pastor, a gente tem a oportunidade de viver esse paradoxo. Nasceu, não lembro se era a primeira ou a segunda Vinícius, você conhece o pessoal do louvor lá da igreja? Então eu fui e fiz uma visita para eles no hospital da aeronáutica, na época que estava na aeronáutica. E logo depois eu saí dali e fui até o cemitério, um bairro próximo, fazer o funeral de uma pessoa. E aquilo me levou a uma reflexão, porque quando eu cheguei lá eu disse: quanto tempo dura uma vida? Eu falei: eu acabei de sair de uma maternidade, cheguei aqui em 5 minutos, esse é o tempo que leva entre a vida e a morte. É isso aí, a nossa vida é isso aí. Esses 5 minutinhos que eu levei da maternidade até o cemitério. Então, se você for reconsiderar a vida mesmo, você vai ter que pensar nos seus relacionamentos mais significativos, especialmente a sua condição diante de Deus e da eternidade. E também do legado que você gostaria de deixar a outras vidas, para outras pessoas. Então, mas para fazer tantas coisas importantes em tão pouco tempo, em 3 meses de vida, você precisaria de muita sabedoria mesmo. Pela graça de Deus, nós não sabemos quanto tempo ainda vamos viver. Isso é graça. E se a gente soubesse quanto tempo de vida ainda nos resta, eu acho que a gente teria dificuldade em viver a vida. Então, já que não sabemos, isso é graça, a gente precisa pedir sabedoria para viver cada dia, porque só que eu tenho é o hoje. O ontem já foi, eu não tenho mais, amanhã é uma esperança de estar vivo. É uma esperança, não é uma certeza. Quem nos dá garantia? Né? Então o que eu tenho é o hoje agora. Eu preciso de sabedoria para viver hoje. Como eu vou usar a minha vida, como eu vou empregar a minha vida. Então você precisa pedir sabedoria a Deus. Por quê? Em primeiro lugar, porque os seus dias estão contados. Vamos ler Salmos 139, 16. Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, seus dias estão contados. E tem gente que, não sabendo disso, vive futilmente. Por exemplo, Daniel capítulo 5, não pensando nisso, né? A pessoa não faz uma reflexão séria da sua vida. Enquanto a morte não é uma realidade próxima, ninguém fica pensando nisso. Daniel capítulo 5, do verso 1 ao 6. Diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença do rei. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as mulheres e concubinas,
Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas, beberam vinho, e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam de fronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então mudou-se o seu semblante, os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O que aconteceu? Vamos lá para o verso 22, quando Daniel interpreta o que estava acontecendo. Para resumir a leitura aqui, Daniel faz a interpretação do verso 25 em diante. O rei chama os seus sábios, ninguém sabe, aí ele encontra Daniel, e Daniel interpreta o que estava escrito na parede. Verso 25. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel, Parzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino, deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Seus dias acabaram, a casa caiu. Isso que Daniel falou, a interpretação disso aqui. Então, quando a gente vive descuidadamente, o rei, de forma nababesca, de uma vida fútil, e a casa dele caiu porque ele se tornou insolente. Toda pessoa fútil é insolente. Para exibir, ele foi usar justo os utensílios do templo de Jerusalém, Deus, o povo judeu, para dar glórias e fazer a exibição do seu poder, dar glórias a outros deuses, né? Então, Deus, a Bíblia diz, no mesmo instante, apareceu nas mãos e diz, olha, acabou os seus dias. Você foi contado os seus dias e eles acabaram. Você foi pesado na balança e foi achado em falta. Já era. Outro que também viveu de modo estúpido, está em Lucas 12, de 15 a 21, esse não foi fútil, esse foi avarento. Ele achava que a vida consistia nos bens que ele podia juntar e acumular. Né? Lucas 12, de 15 a 21. A vida não consiste. O Senhor Jesus disse isso, né? A vida não consiste nos bens que o homem possui. Lucas 12, de 15 em diante. Então eles recomendou, tenha cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E ele lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, recala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Esse também viveu de modo fútil, mas de outra maneira, de modo avarento, achando que para que ele tivesse segurança, ele teria que ter o maior recurso possível. E quando ele conseguiu isso, falou, agora eu vou só viajar, vou viver de renda, vou viver de aposentadoria. Agora eu me aposento. E Deus chega para ele e falou, acabou os seus dias. Ó, chegou a sua senha, né? Todo mundo tem uma senha, né? Todo mundo tem uma senha, né? Você foi chamado agora, e agora? Você vai fazer o que com isso? Então, seu tempo de vida na Terra, meu irmão, minha irmã, é limitado. Cada dia mais da nossa existência aqui é um dia a mais da nossa permanência, tá? É um dia menos
da nossa permanência aqui. A verdade é que a vida é uma atribuição temporária, uma dádiva divina, mas é uma atribuição temporária. Além disso, quando nós paramos para pensar, nós vemos que não temos controle sobre muita coisa na vida. De quase nada nós temos controle na vida. Né? Nós não decidimos quando iríamos nascer, onde iríamos nascer, em que família nós iríamos nascer. Não decidimos quem seriam os nossos pais. Por isso que essa questão da ideologia de gênero é uma loucura, não é ciência, porque isso a gente não decide, isso nos é dado, isso é determinado, não é a gente que decide. O físico faz parte da nossa identidade, a gente não escolhe ser homem, a gente não escolhe ser mulher, isso é determinado por Deus, isso nos é dado. Então, muita coisa na vida nós não temos controle, nós não decidimos não, determinado, nos é dado, não é? Então, nem sabemos qual data será a última data que será colocada na nossa lápide. Mas há uma coisa que nós temos controle e devemos usar com sabedoria. Não é? O breve tempo, como é que nós vamos usar esse breve tempo de vida nosso aqui na Terra? Isso é escolha nossa. Isso é decisão nossa. Então, aceitar essa limitação da brevidade de vida é só o começo. É o começo para reconhecer a necessidade de buscar sabedoria para viver, propósito, entendimento da parte de Deus para a nossa vida. Então, essa vida passageira, essa transitoriedade, deveria manter o nosso foco naquilo que é mais importante para a vida, naquilo que é mais importante para o nosso viver. Se o seu tempo de vida na Terra é limitado, então não seria prudente fazer melhor uso dele, fazer um bom uso dele, usar com toda a sabedoria? Será que vai ser preciso você passar por uma crise aguda para repensar a sua vida? Na realidade, quando eu fiz essa pergunta aqui, se você tivesse apenas 3 meses de vida, soubesse que está com uma doença terminal, o que você faria? A resposta sábia seria: eu continuaria a viver exatamente como eu estou vivendo agora. E se você não conseguiu responder isso, você precisa fazer ajustes para ele. Essa é a resposta sábia. Se você está vivendo de acordo com o propósito de Deus, se você está vivendo com entendimento, você deveria continuar fazendo as mesmas coisas que você está fazendo, inclusive trabalhar, porque se você parar e ficar pensando na morte, você não vive os 3 meses que ainda restam. Não é verdade? Essa seria a resposta de quem está vivendo com sabedoria. Não é? Então, eu espero que você não precise ser internado, passar um grave tempo de enfermidade para repensar a sua vida. Você tem uma crise aguda para ver como é que você vai viver prestando o seu serviço. Porque se você tiver sabedoria, se você não tiver sabedoria, passar por uma crise dessa, nem conseguir viver o que você vai viver depois, porque vai se tornar uma pessoa amargurada na vida. Então, sem sabedoria, a gente não consegue viver. Nós precisamos de sabedoria para tomar decisões acertadas em relação a esse breve tempo de vida que Deus nos deu aqui. Não somente isso, nós precisamos de sabedoria para aprender o que é viver, o que é viver. Porque nem todo mundo vive. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. E essa é a grande tragédia, porque nesse exato momento há diversas pessoas condenadas à morte, que é por países onde existe a pena de morte. Ele está no corredor da morte, né? Que é por doenças terminais. A pessoa está no corredor da morte, que é por dias contados. Nós estamos no corredor da morte também. Nossos dias estão contados, não é só aquele pessoal que está no corredor da morte, não é? Mas o que me choca é que o número maior de pessoas, há um número maior de pessoas condenadas à vida do que esse pessoal que vai sofrer pena capital.
E não existe coisa pior do que ser condenado a viver. Prova disso é que na nossa sociedade tem muitos desertores, desistentes, demitidos e demissionários da vida, da família, do casamento, da amizade, da igreja. Eles mesmos desistem. Então o número de pessoas condenadas à vida, com certeza, é maior do que o número de pessoas condenadas à morte. Essa é a tragédia. Foi por isso que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. É bom estar perto de gente que tem vida, né? Tem um dos meus discipuladores, o Edson Barbosa, ele tem um gosto de vida na boca. Ele ficou viúvo aos 54 anos. Agora ele está com 73 anos. Em 10 anos, nos últimos 10 anos, ele passou por 9 cirurgias. Está bem limitado fisicamente, né? Mas eu gosto de ficar perto dele porque ele tem gosto de vida na boca. É bom estar perto de pessoas assim. E quando eu levo lá para pregar em Guaratinguetá, eu falo: vem uma semana antes. Por quê? Porque eu levo ele para passear, a gente está junto. Agora ele não falou para mim, mas falou para outra pessoa, já estou sabendo. E fala: gostaria de ir lá em Guaratinguetá, não para pregar, é para passar um tempo lá com o Valmir e passear. Já que eu soube disso, eu vou fazer isso com ele, né? Vou trazer ele para ficar lá uma semana, 10 dias na minha casa, só para a gente conhecer sul de Minas, litoral, e tem muita coisa boa ali para conhecer. Mas é bom estar perto de gente que sabe viver, que tem gosto de vida na boca, né? Porque nem todo mundo vive. Nós precisamos de vida. Então, Jesus disse que veio para que nós nos dar vida, porque o estilo de vida que o homem vive longe de Deus nem é chamado de vida na Bíblia, é chamado de morte. Efésios capítulo 2, verso 1. Efésios capítulo 2, verso 1. O Senhor dizendo a nosso respeito: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Versos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Porque esse estilo de vida que o homem vive sem Deus, isso não é vida, isso é morte. Você agora que foi salvo por Cristo, você sabe que nós não pertencemos mais a essa ordem, a esse mundo. Nós pertencemos ao Senhor, mas nós ainda estamos no mundo. Agora nós temos que lembrar que a gente precisa fazer um uso legítimo. A gente está vivendo aqui, a gente trabalha aqui, a gente come aqui, a gente estuda aqui. Mesmo em tudo que é legítimo, você tem que lembrar que esse sistema, ele é orquestrado por Satanás. Então tudo que há no mundo tem um anzol de Satanás, e se você não tem discernimento, por isso que quando o jovem, a gente alerta, ele fala, nada a ver, eu falo, ele vai se dar mal. Porque ele não tem discernimento, ele não sabe onde é que está o anzol de Satanás, porque em tudo, na faculdade, no trabalho, em tudo na vida, nesse mundo tem um anzol de Satanás. Se você morder, ele vai te fisgar. Nós precisamos fazer, eu não sou pescador, nem gosto de pesca, mas meu pai tinha uma casa no litoral sul, eu ia pescar siri. Você tem uma gaiolinha com a isca ali, né? E vinham os pescadores ali do lado, pessoal pescando com vara, né? E aí puxava e trazia, e vinha só o anzol. Por quê? Porque o siri comia a isca sem ser pego pelo anzol. Então nesse mundo a gente precisa ser siri. A gente precisa aprender a comer, a viver, a trabalhar nesse mundo, mas sem se deixar pegar pelo anzol de Satanás. É isso que a gente precisa fazer aqui. A gente precisa aprender a viver desse jeito, para que a gente tenha vida, e vida em abundância. Porque esse estilo de vida que se vive aqui não é vida, é morte. Conspira contra tudo que é vida. O que é vida? Se você quer cuidar da sua família, isso é ordenado por Deus, e isso faz parte da estrutura de vida,
você encontra nesse mundo uma estrutura de morte que te suga, que te leva para distante da sua família, que não vai facilitar em nada a estrutura da sua vida para você cuidar bem da sua família. Vida é comunhão com Deus. Se você quer servir ao Senhor com alegria, quer crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor, quer desfrutar da comunhão com os irmãos, você precisa nadar contra a correnteza. Se você quer ter um tempo de vida devocional, quer ter uma vida de oração, você precisa nadar contra a correnteza, porque esse mundo não está estruturado para facilitar a sua vida de comunhão com Deus. Ao contrário, ele vai te levar para longe, ele vai te arrastar uma correnteza que vai te ferir, vai te machucar. Então, se você quer desfrutar de comunhão e crescer e receber vida do Senhor, você vai ter que lutar para isso, porque esse mundo está estruturado para a morte. Não é para cuidar de você, da sua saúde, não é para cuidar da família, não é para cuidar dos seus relacionamentos significativos, não é para cuidar da sua vida com Deus. Esse mundo está estruturado para a morte. Tudo que é contrário àquilo que Deus determinou nos encaminha para a morte. Então, esse mundo aqui, a estrutura é de morte. E se você se deixar ser levado por ele, você vai caminhar para a autodestruição. Você precisa lutar pela vida, lutar por aquilo que é significativo. Não é? Cuidado da sua família, cuidado do seu relacionamento com Deus, o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Você precisa lutar por isso. Então, você precisa pedir sabedoria a Deus para viver. Não permita que os seus dias sejam o seu fardo. Quem está condenado à vida, vive desse jeito. Os seus dias são o seu fardo. Não morra ainda em vida. Tem um monte de zumbi andando por aí. Senta na praça e presta atenção na feição das pessoas. Tem um monte de zumbi caminhando por esse mundo. Então, se nós precisamos de vida, nós temos que estar ligados à fonte da vida, Jesus. Então, João 1, a vida estava nele. Ele é o autor da vida. Nós precisamos estar ligados nele. E nem todo mundo vive. Nós precisamos aprender a pedir sabedoria para viver. Especialmente porque precisamos descobrir para o que fomos criados. Quando você tiver clareza de propósito para viver, então você vai ter paixão renovada por aquilo que é importante na vida. Você tem que ter clareza de propósito para viver. As pequenas coisas do dia a dia, quando a gente tem propósito, elas vão assumindo significado. É aí que a gente começa a ver Deus em todas as coisas. Não são simplesmente os grandes milagres, mas nas pequenas coisas do dia a dia, os pequenos detalhes. Quando a gente tem propósito de vida, nossa vida vai sendo enriquecida pelo propósito de Deus para nós e pelo desenvolvimento desse potencial que Deus nos deu para cumprir o seu propósito. Eu me lembro de uma mensagem que eu ouvi em 1991, nunca mais esqueci. Eu estava no encontro, aquele tempo era a comunidade evangélica de Goiânia, eles fizeram um encontro lá em Brasília e convidaram o Miles Monroe. E ele pregou sobre potencial e propósito. Foram duas ministrações distintas. E eu me lembro, naquela época, eu estava postando nos 30 já, e do que ele disse: o lugar mais rico deste mundo é o cemitério. Porque no cemitério estão livros que nunca foram escritos. No cemitério estão canções que nunca foram cantadas, nunca foram ouvidas. No cemitério estão projetos que nunca foram para a prancheta, nem foram desenvolvidos. O lugar mais rico deste mundo é o cemitério. Então, Deus tem um propósito para nós cumprirmos aqui no nosso breve e curto período de existência da vida. Então, conhecer o propósito
de Deus para as nossas vidas faz com que ela tenha sentido, faz com que ela tenha significado, faz com que ela tenha relevância, nos ajuda a viver com entendimento, com discernimento do que fazer e do que não fazer, porque quando eu não sei por que eu estou aqui, o que eu vim fazer nesse mundo, o que Deus espera de mim, eu vou dizer sim para uma série de coisas que eu deveria dizer não. Quando eu não sei para onde vou, qualquer estrada serve. Agora, quando eu sei para onde vou, eu tenho que tomar o caminho certo. Tenho que tomar o caminho certo. Então, você, para viver de modo intenso e significativo, você precisa saber para que Deus trouxe você esse mundo. Porque eu acredito o seguinte, eu não vejo base bíblica nenhuma para dizer que as almas são pré-existentes e que Deus depois traz uma sequência para colocar no corpo. Eu acredito que o poder de Deus Criador continua até hoje, porque quando há concepção, embora Ele nos deu essa capacidade de reprodução, mas quando há concepção com o ser humano ali, para mim tem o haja luz, o fiat lux, vem Valmir a existência. Venha de mim sua existência. Quem nos traz a existência é Deus. Que nos cria com singularidade, né? Mais de 7 bilhões de seres humanos na face da Terra, não tem um igual ao outro. Se tivesse 2 iguais, não estaria dispensado. Não é verdade? Não tem um igual. Então eu acredito nesse haja luz, nesse fiat lux, nesse poder criador de Deus, que nos chama à existência. Por isso eu acredito que Deus tem um propósito de nos trazer aqui à existência. E você precisa agora aprender, não é colocar o propósito de Deus no seu tempo de vida, você precisa aprender a colocar o seu tempo de vida no propósito de Deus. É isso que você precisa aprender a fazer. Eclesiastes 3:1 diz o quê? Vamos ler esse texto aqui. Eclesiastes 3:1. Essa não é a Bíblia que eu costumo usar para pregação. Eu trouxe aqui, eu já vi a Bíblia de Ministro, se não me engano, a revista atualizada. Isso. Trouxe a revista atualizada, ainda com anotações. Então ela tem uma letra pequena aqui, eu não tenho habilidade do volume de páginas com ela aqui, que eu tenho com a minha que eu uso sempre, né? Mas é bom porque dá tempo de você, mesmo tempo que eu levo para procurar aqui, você também leva. Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito, e a maior parte do tempo as pessoas vivem dizendo: não tive tempo, não deu tempo, não dá tempo, não vou ter tempo, né? Não tenho tempo. Então você ouve isso o tempo todo. Vidas apressadas não são necessariamente vidas produtivas. Ativismo não é necessariamente produtividade. Pessoas tranquilas, normalmente pessoas tranquilas são gentis. Normalmente pessoas apressadas não são gentis. Pessoas tranquilas e gentis não são necessariamente vidas não produtivas. A gente precisa rever isso na vida. Atividade não é necessariamente progressiva. Você pode fazer um monte de coisa sem construir nada. Tem gente que faz muita coisa boa, mas não tem um projeto de vida. Parece uma casa de material de construção. Tem tudo que é necessário para construir uma casa e até mais. Mas o cara passa a vida sem construir uma casa. Ele tem potencial, ele tem talento, ele é ativo, mas ser ativo não significa necessariamente progredir naquilo que você está fazendo. Então o progresso é resultado de decisões sábias, de viver de acordo com o propósito. Progresso
É resultado desse foco e não da energia sem foco. A gente tem muita energia, mas não tem foco. Você já viu alguma vez domador, nem que seja na TV, domador de leão? Você já viu que ele pega um banquinho e coloca ali na frente do leão e o leão fica imobilizado? Você sabe por quê? Porque o leão entende que cada garra, cada pedra do banquinho, sejam 3 ou 4, é uma garra que vai atacá-lo. Então ele tem muitas fontes de ataque. Quando ele vê muitas fontes de ataque, ele fica paralisado. É assim gente que não tem direção na vida. Foca em várias coisas e não consegue realizar nada. Por quê? Porque quando você foca em muita coisa, você fica paralisado. Você não vai a lugar nenhum. Ou vai a Lins. Você conhece Lins? Para cima de Bauru? Você sabe a piadinha que se tem lá? Porque eu tenho primos, a minha família é da Alta Paulista. Lins a abreviação, a sigla de lugar incerto e não sabido. Então eu sempre digo, ó, quando você vai a lugar nenhum, você vai a Lins. Onde é que fica a Lins? Lins fica num lugar incerto e não sabido. Isso é Lins. É esse o efeito que dá na vida do leão. Gente, Deus fez a vida de forma a dar tempo para toda atividade e ainda sobrar tempo para descansar. Ele fez o dia e a noite. O homem inventou a lâmpada elétrica, a energia elétrica, agora o celular, que fica até de madrugada. O povo vive bocejando, está sempre com o sono atrasado. Agora, quando 24 horas do dia não são suficientes, isso é prova suficiente de que nós estamos colidindo com o propósito de Deus na nossa vida. Porque ele diz, há tempo para todo propósito debaixo do céu. A Bíblia diz isso. E quando você diz que não tem tempo, está sem tempo, então é sinal evidente de que você está vivendo sem propósito, ou fora do propósito de Deus, ou está colidindo com o propósito de Deus para a sua vida. A falta de tempo indica isso. Antes, eu me orgulhava de dizer, pessoal, vai marcar, fala, puxa, vê lá mais para longe, porque eu estou com a agenda cheia. Hoje, teve um coach cristão que marcou entrevista comigo, a gente conversar, porque ele está querendo lançar um material para alcançar os pastores, a liderança, a abordagem dele é boa e ele tem uma visão muito boa. O evangelho é cristão há muito tempo. Então ele queria saber como é que eu via, como é que os pastores pensam, e eu fui fazer uma entrevista com ele. Aí ele falou, obrigado por me dar o seu tempo, né? Eu sei que a sua ajuda é muito ocupada. Eu falei, não, minha gente não é muito ocupada. Eu tenho tempo para os amigos, eu tenho tempo para os irmãos, eu tenho... Antes, eu olhava e dizia que não quero, agora eu já fiz os ajustes na minha vida. Já sei o que eu faço e o que eu não faço. Eu sei para que dizer sim e para que dizer não. Então você precisa aprender a colocar o seu tempo de vida dentro do propósito de Deus. Porque o que é que diz Eclesiastes capítulo 8, versos 5 e 6? Eclesiastes capítulo 8, versos 5 e 6. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E agora aqui o que eu quero. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo. E o sábio discerne quando e como. Tempo e modo. Por isso que nós precisamos pedir a Deus sabedoria para viver, para usar bem os dias de nossa vida. Se nosso tempo é limitado, então nós devemos aprender a usá-lo de modo sábio, para colocar o nosso tempo de vida dentro do propósito de Deus. Então o problema não é quanto tempo eu ainda tenho para viver, se eu tenho só 3 meses ou não, mas é como eu vou viver o tempo que eu ainda tenho. Essa é a decisão sábia, crucial.
O que conta, portanto, não são os dias da sua vida. Em Salmos 90, 12, ensina-nos a contar os nossos dias e o modo que alcancemos corações sábios. O que conta aqui não são os dias da sua vida. O que conta aqui é a vida dos seus dias. É isso que conta. Qual o tempo de vida que você tem aqui na terra? Como você vive esse tempo que Deus te deu? Então, se nós soubéssemos que teríamos apenas 3 meses de vida pela frente, a maioria das pessoas iria viver de um modo diferente do que está vivendo hoje. Agora, a pergunta é: o que nos impede de viver isso agora? Por que nós não pedimos sabedoria de Deus para fazer as mudanças necessárias na nossa vida, a fim de vivermos de acordo com o seu propósito e podermos cumprir a nossa missão? Jesus, antes da morte, ele disse: olha, a missão que o Senhor me deu, eu completei aqui na terra. Como Paulo, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Para que eu não chegue lá na frente, eu sempre peço a Deus, falo, não me deixe chegar lá naqueles dias e dizer o seguinte: eu combati um mau combate, eu saí de carreira e perdi a fé. Não me deixa fazer isso. Me ajude a chegar lá firme na presença do Senhor. Então, na verdade, tudo que você tem é o hoje. Ontem já não tem mais na sua mão, amanhã é incerto, você tem esperança, tudo que você tem é hoje. Então, hoje é o dia de você tomar decisões cruciais da sua existência e da sua vida. Hoje, não é amanhã, é hoje. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Eu falo, mas muito mais que eu, o Espírito Santo fala no nosso coração. A Bíblia diz: se alguém tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O mais importante do que você ouvir ou ouvir é ouvir o que o Espírito Santo está dizendo a você. Isso é mais importante. Saber ouvir o que Deus está falando ao nosso coração. E responder a Ele agora pela pergunta: se Deus falou isso ao seu coração, o que é que você vai fazer? Se Deus está falando ao seu coração, você precisa tomar uma decisão naquela direção. Você precisa dizer a Deus: Senhor, me ajuda nisso aqui. Eu realmente tenho dificuldade. E quando você ora com sinceridade, sabe o que acontece? Não é que resolve agora de modo mágico. Deus coloca outras pessoas na nossa vida, que passam no nosso caminho, ou se aproximam de nós, e vem com aquele papo que você estava orando a Deus, e vem conversar com você e tal, e aí você vai começando a ver a resposta de Deus às suas orações. E vai colocando pessoas no nosso caminho que vão nos ajudando nessa caminhada. Então fale para Ele: eu preciso de ajuda aqui, Deus. Ajuda aqui, eu não quero viver isso. Eu quero viver agora. Pai querido, eu peço para o Senhor, que conhece cada um de nós, e que sempre tem nos socorrido, sempre tem nos atendido. Bendito seja o Senhor, que não nos rejeita a oração, nem afasta de nós a sua graça. Louvado seja o teu nome. Eu peço que o Senhor, com misericórdia também, ajude o teu povo, ajude a tua igreja a viver de acordo com a tua vontade. Responde a súplica e a oração que é feita aqui neste lugar. Ordena acerca de cada vida aqui que te invoca em verdade, Senhor. Eu peço isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus falou até que se eu assim, estender o horário, eu falei: não, eu tenho sabedoria para você estender o horário. Quando ele falar: o Valmir vai estar aqui, os irmãos vão falar: graças a Deus.